Meus irmãos, vamos abrir juntos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Eu vou ler apenas até o 17. Aliás, vamos ler juntos. Leamos então. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém. Meus irmãos, pela manhã nós começamos a falar sobre a revelação e pleno conhecimento de Deus à luz do verso 17 e chamamos a atenção para o fato de que, a despeito de nossas limitações, nós podemos conhecer a Deus. O nosso conhecimento não é exaustivo, não é perfeito, mas é um conhecimento acessível e podendo ser verdadeiro naquilo que Deus nos permite conhecer. Nós não precisamos ficar aqui fazendo um jogo de sortes, buscando uma compreensão de um Deus transcendente que nada diz e que rege a história conforme os seus humores. Não, nós temos um Deus inteligente, um Deus que é o autor de toda a sabedoria e que nos criou à sua imagem e que propicia condições para que nós possamos nos relacionar pessoalmente com Ele. Chamamos atenção, porém, para o fato de que o nosso conhecimento não é um conhecimento como Senhor, nosso conhecimento é como servo. Deus se dá a conhecer e nós podemos conhecer apenas à medida que Deus se revela a nós e nós não podemos ultrapassar isto. E chamamos atenção para um fato do princípio da acomodação, que Deus se comunica conosco de uma forma acessível. Qualquer pessoa pode compreender a palavra de Deus, porém, jamais poderá compreendê-la salvadoramente, senão pelo Espírito. Ou seja, eu posso entender a letra da lei, eu posso entender logicamente as Escrituras. Não é à toa que muitos estudiosos pesquisam a Escritura apenas como literatura, e a Bíblia é belíssima também no campo literário. Alguns livros das Escrituras se destacam, como o livro de Ruth, o livro de Lucas, por exemplo, belíssimos como livros literários, os Salmos, os Provérbios. Então, qualquer pessoa pode entender a Escritura no seu aspecto racional, lógico, claro, de beleza, de estilo, porém, salvadoramente, entender a mensagem do Evangelho além da letra, somente é pelo Espírito de Deus. Então, aqui nós lidamos com esse paradoxo. Deus se acomoda à nossa linguagem, mas para que nós tenhamos discernimento desta palavra, é preciso que o Espírito nos faça entender. E nós concluímos pela manhã mostrando que Deus deseja o nosso conhecimento dele para o nosso crescimento espiritual, e quando nós nos desviamos da palavra de Deus, nós entramos por um caminho extremamente perigoso de criar uma religião privativa. E a religião privada é a religião supostamente minha, do meu coração, dos meus interesses. E essa religião nos leva para um distanciamento da plenitude da revelação bíblica. As seitas, em geral, elas têm pontos verdadeiros. Porém, esses pontos verdadeiros, eles negam a completude da Escritura Sagrada, por enfatizarem isoladamente aspectos da verdade. E Deus, no caso, deseja que nós tenhamos um amplo conhecimento. Paulo nos fala de um pleno conhecimento da verdade. E aqui nós continuamos mostrando que conhecer a Deus é obedecer. E este conhecimento passa por uma aplicação dos mandamentos de Deus. Não é um conhecimento maravilhoso que não se aplica. Poderíamos dizer, conhecer a Deus é algo maravilhoso, mas nada tem a ver com o nosso dia a dia. A palavra de Deus se envolve no nosso dia a dia e ela foi escrita, ela nos foi dada para que, mediante a instrução das Escrituras, possamos ter consolo, possamos ter esperança. Por isso que conhecer, obedecer, conhecer é praticar, e é justamente nesta prática confiante e submissa que nós vamos desenvolvendo
a nossa maior intimidade para com Deus. Mas as Escrituras também nos alertam para o fato de que um dos propósitos de Satanás é nos manter distantes da palavra de Deus, nos conduzindo a um interesse puramente experimental, distante das Escrituras. E nós queremos muitas vezes experiências, nós ficamos insaciáveis nisso e nunca temos um combustível espiritual que emana do Espírito, que nos fala por meio da palavra. Ou Satanás nos conduz a uma perspectiva semelhante à dos judeus, que queriam ver sinais, cada vez sinais mais maravilhosos para alimentar a sua fé. Ou uma perspectiva já de uma filosofia decadente grega, que queria uma suposta sabedoria estéril. Satanás nos desvia da palavra por meio de atalhos, e Jesus Cristo não é um atalho, Ele é o caminho. A palavra de Deus nos propõe caminhos sólidos, caminhos seguros que nos conduzem a um maior conhecimento de Deus por meio de uma obediência sincera à sua palavra. Quando o apóstolo Paulo, ele fala do evangelho como algo glorioso, apontando para Cristo, ele também chama atenção para o fato de que Satanás obscurece o nosso entendimento. E assim ele escreve aos Coríntios: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Reparem, cegou o entendimento dos incrédulos, e eles jamais crerão, senão pela misericórdia de Deus. Deus não é conivente com a mentira, Deus não é conivente com o engano. Deus usa o método de crescimento espiritual, usa o método de santificação para a sua igreja, conforme a própria oração de Cristo nos ensina: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E dentro deste propósito que Deus tem em vista de conduzir a igreja à maturidade, para que ela tenha o pleno conhecimento dele, Deus constitui os seus servos, e Paulo ora a respeito disso. Ele exorta, ele estimula, ele corrige e ele consola. E nesta linha ele instrui os efésios mais à frente, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. E ele volta a usar a expressão que estamos analisando: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Paulo não recrimina a infância, só que a infância, ela é bela na infância. A infância que se manifesta na vida adulta revela algum tipo de problema de imaturidade. E a imaturidade não é algo que Deus propõe para nós. E aqui Paulo fala das artimanhas dos homens, a ideia de um jogo de cubos que tentam nos enganar, mas o caminho do crescimento é seguindo a verdade, ou seja, é a ideia de prosseguimento. A palavra de Deus nos fala de caminho, de prosseguir para o alvo. Os cristãos foram perseguidos no início, eles eram chamados daqueles que eram do caminho, porque a vida cristã é um caminho que tem Jesus Cristo como meta. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. A vida cristã, então, é isto, é um caminhar. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele assume o seu ministério e ele escreve a Tito: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento, a mesma expressão, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A igreja hoje pôde exercitar isso de forma muito concreta na ordenação e instalação de presbíteros. Deus chama os seus servos
para dar prosseguimento a isto. Repare o comprometimento que temos com o crescimento da igreja. Quando a igreja se reúne para a assembleia, para eleger seus oficiais, ela está dentro de um propósito maior, entendendo que este foi o método estabelecido por Deus, conforme a compreensão da Igreja Presbiteriana do Brasil, para a eleição de presbíteros, para a sua ordenação e instalação, para que todos cresçamos rumo à plena compreensão de quem é Jesus Cristo. O fato é que, ainda que nós não possamos exaurir completamente esta verdade, o desejo de Deus é que pessoas de todas as classes sociais, de todos os continentes, de todas as nações, possam ter um conhecimento da verdade. E esta compreensão do conhecimento, do pleno conhecimento de Deus, tem uma implicação missionária também, para que todos cheguem ao conhecimento, mas para que todos possam chegar ao conhecimento, terão de ouvir o Evangelho. E Paulo então diz a Timóteo, o qual deseja que todos os homens, ou seja, de todos os lugares, de todas as tribos, de todas as nações, todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Observe a implicação missionária desta oração de Paulo, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o Espírito Santo está totalmente comprometido com este propósito. Nós, meus irmãos, jamais entenderíamos a verdade, e eu gosto de insistir neste ponto, porque a Escritura insiste nisso. Nós jamais conheceremos a Deus, nós jamais conheceremos a Jesus Cristo, se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos. Talvez os nossos órgãos estejam perfeitos em muitos aspectos, mas eles estão velados. É como alguém que está com catarata. Os seus órgãos estão perfeitos, mas há uma película que impede, e somente o Espírito pode fazer essa cirurgia celestial e profunda, para que nós percebamos, por graça, por misericórdia, a beleza da santidade de Cristo, possamos crescer então. A oração de Paulo a este respeito era frequente. Aos Efésios, como temos visto, ele está orando por isso, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aos Filipenses, ele narra, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Reparem, pleno conhecimento, associado ao amor em outro lugar, aqui associado a toda a percepção. E o apóstolo Pedro ora nesta mesma direção. Ele diz, graça e paz a vós outros sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele usa duas vezes a expressão pleno conhecimento. Ele fala pleno conhecimento e depois é traduzido por conhecimento completo. Graça. A graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento. O conhecimento de Deus começa e se mantém sempre pela graça. E ele diz que Deus nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, ou seja, nós não precisamos inventar, nós não precisamos adaptar coisas. Deus não depende de nossa engenhosidade. Deus nos deu todos os elementos necessários para o nosso crescimento, para a nossa santidade. E o apóstolo Pedro, continuando nesta linha de raciocínio, ele mostra que esse conhecimento, ele deve ser associado a outras virtudes, para que aí tenhamos uma manifestação clara e objetiva da nossa santidade, do nosso crescimento. Ele diz, porque estas coisas, que ele falou antes, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Reparem sempre, esse conhecimento, ele é frutuoso. Isto implica em afirmar que a santidade não é uma questão apenas subjetiva. Eu me sinto santo. Durante a Idade Média, durante vários momentos,
houve tendências de surgimentos de eremitas. Os eremitas eram homens que viviam isolados da sociedade, muitas vezes em montanhas, em cavernas, porque tinham uma ideia de santidade extremamente mística e entendiam que a santidade envolvia estar longe da sociedade, longe do povo. Então eles se retiravam da sociedade. Alguns cometeram atos bárbaros para isso, se ausentando totalmente da sua família, não querendo olhar para mais ninguém, não podendo ter contato nem sequer com a sua irmã, porque havia medo de que pecasse ao olhar para a sua irmã, e coisas absurdas eram cometidas, ainda que muitos desses homens fossem sinceros em sua fé, mas uma fé ignorante da plenitude da revelação bíblica. A palavra de Deus nos mostra que esta santidade, ela tem que ser também objetiva em nossas relações externas. É preciso que a nossa santidade, amparada, modelada, fundamentada na santidade de Deus, se expresse em nossa conduta e em nossas relações. Nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, o padrão é Deus. Deus é santo. Sede santos como Ele. Mas você tem esse ideal, Pedro está dizendo à igreja. Então, portai-vos. A ideia de portai-vos aqui é conduta. Vivei. Tende um estilo de vida santo em favor do povo com o qual você habita, com o qual você vive, modelado no exemplo de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, quando nós voltamos aqui a Paulo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Não é apenas um conhecimento intelectual, não é um conhecimento para ser arrogante, presunçoso, professoral, mas é um conhecimento que se manifeste na obediência e na submissão. E essa obediência e submissão se manifestará em todas as nossas relações, em nosso procedimento. E o apóstolo Paulo continua no verso 18, falando de uma bendita iluminação: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Vivemos numa sociedade, em muitos aspectos, sem grande esperança, mas nós temos uma grande esperança. Mas para isso temos que reconhecer o chamamento de Deus, e para isso temos que ter os nossos olhos iluminados. Isso será o motivo de uma outra exposição que eu estou chamando de uma bendita iluminação. Por ora, pensemos nisso, reflitamos nisso, busquemos conhecer mais a Deus, usemos dos meios que Ele coloca à nossa disposição, a palavra, a oração, os sacramentos. Quando participarmos da ceia, dentro de alguns instantes, nós estaremos tendo a oportunidade de um crescimento espiritual, não como um ato mecânico, mas como um desejo sincero de crescer, de proclamar a morte de Cristo e a sua ressurreição até que Ele volte. Que Deus nos abençoe e que nós oremos nesse sentido, que oremos reciprocamente e nos valhamos dos recursos que Deus nos tem dado. Que Deus assim se digne em nos abençoar. Amém.